Olá, eu sou o Lucas, sejam todos bem-vindos. A minha exposição vai ser sobre psoríase, histopatologias, sinais, sintomas e tratamentos. Fazendo uma breve introdução sobre o assunto, até o século XVIII, a hanseníase e a psoríase eram tratadas como a mesma patologia. Não havia uma distinção entre as duas, então estigmas, tratamento médico, a forma como era vista socialmente, a consequente também marginalização das pessoas que eram acometidas por essas duas patologias eram as mesmas. Só após o século XVIII que houve essa distinção, essa diferenciação entre essas duas doenças. Basicamente, a psoríase ela se caracteriza por uma dermatose inflamatória imunologicamente mediada. Em muitos casos ela é crônica e assim, fenotipicamente a psoríase ela são placas eritemato-escamosas que se localizam em diferentes porções, em diferentes padrões e quantidades ao longo no nosso organismo, né? Para quem não sabe, eritemas seriam esses rubores causados por vasodilatações. E esses eritemas, no caso da psoríase, vêm acompanhados de escamações em diferentes graus, a depender do tipo de psoríase que a gente está tratando. Como foi dito, tem muitas respostas diferentes no corpo, que depende também dos tipos de psoríase. A distribuição da doença a nível global, assim, ela acontece principalmente por países e populações mais recorrentes em regiões distantes da linha do Equador, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, o continente europeu, a Rússia, que são regiões onde a maioria da população é caucasiana e, basicamente, nesses países onde a maioria da população é caucasiana, é mais comum se encontrar pacientes psoriásicos, né? Em contrapartida, populações afro-americanas, africanas, indígenas, tanto da porção norte quanto sul da América, também do sudeste asiático, né? As populações amarelas, todas essas, a proporção de pacientes psoriásicos é menor. Entre os sexos não há uma distinção muito grande, é bastante igual, e também tanto crianças quanto adultos podem vir a desenvolver a psoríase. Sobre a histopatologia da doença, né, um viés mais histológico da psoríase, a gente pode identificar ela como um espessamento da epiderme, é um espessamento na verdade, da camada espinhosa, que seria a última camada de células vivas da epiderme. E basicamente o que acontece? Aqui é uma célula normal do lado esquerdo, desculpa, aqui um tecido, um recorte histológico de um tecido normal. Tá vendo aqui? Aqui mais em roxo, mais em rosa, mais forte, são células do tecido epitelial. E aqui mais embaixo, mais claro, a gente vê o tecido conjuntivo, né? À direita, a gente vê uma proliferação e, por consequência, um alongamento, uma extensão do tecido epitelial. Tá vendo aqui que os cones epiteliais, que é, na verdade, a porção epitelial na camada espinhosa, eles se alongaram, estão em clubbing, ou seja, formato de clava, aqui com o tecido conjuntivo. E as papilas dérmicas, elas também se alongam. Na verdade, como posso falar? O tecido epitelial, ele fica mais grosso aqui na parte inferior, ele aumenta de extensão, há uma extensão desse tecido epitelial, e o tecido conjuntivo ele fica mais alongado, não perdendo a sua espessura, ele só fica mais alongado mesmo. E aí, por ele ficar alongado, há essa porção suprapapilar, ou seja, acima das papilas dérmicas, elas ficam mais delgadas, por consequência, né? E aí, dos sinais que a gente pode identificar seria justamente quando há uma raspagem ou o paciente coça essa região, há um extravasamento do sangue proveniente dos capilares desse tecido conjuntivo, das papilas dérmicas, justamente porque ele está mais próximo dessa porção superior aqui da camada espinhosa.
esse recorte histológico, né, na forma como está posto, com as papilas dérmicas alongadas, os cones epiteliais, eles estão maiores, com células epiteliais mais proliferadas. Esse quadro aqui é chamado de acantose com padrão psoriasiforme, que justamente é comum e está em todos os casos de psoríase entre os pacientes. Sobre os mecanismos de funcionamento e tipos de psoríase, não me foi solicitado para falar sobre esse tema, mas eu acho que ele vai se relacionar melhor com a histopatologia, os sinais, sintomas e, por consequência, os tratamentos, né? Não se tem uma causa específica da psoríase, são complexas alterações no crescimento e diferenciação epidérmica, como eu havia dito já, alterações bioquímicas, imunológicas, vasculares e uma relação com o sistema nervoso na qual a gente não sabe o porquê ainda. Sobre o sistema imune, não tem uma célula específica do sistema imune, mas sim uma interação entre essas células, entre as células do sistema imune, como os mastócitos, os macrófagos, os neutrófilos e os linfócitos T, entre outras células, né? E, basicamente, o que acontece mesmo é uma aceleração do ciclo germinativo epidérmico, o aumento das células em proliferação e encurtamento do tempo de renovação celular da epiderme. Então, basicamente, o ciclo de renovação é menor, as células se proliferam em maior velocidade, e aí acontece o que foi mostrado aqui, né, que é esse espessamento da epiderme muito característico e, por consequência, um alongamento das papilas dérmicas. E, enfim, tem vários tipos de psoríase, com diferentes características, e são elas a vulgar, a gutata, a eritrodérmica, a pustulosa, a palmoplantar e a ungueal. É importante a gente deixar claro também que quadros mais avançados de psoríase tendem com muitas chances, muitas mesmo, a evoluírem para um quadro de artrite psoriásica. Então, não é incomum você encontrar um paciente que tem psoríase há muitos anos de ter artrite psoriásica, né? Que seria justamente esse ataque do sistema imune deixar de acometer somente a epiderme e passar a acometer também as articulações. Agora, vou elucidar os tipos de psoríase, né? Temos aqui a vulgar, que ela se apresenta em placas ruborizadas, né? Essas placas eritematoescamosas, uma palavra difícil. Eritematoescamosas, isso. E aí acontece a escamação também dessas placas, escamações esbranquiçadas ou prateadas, e a psoríase vulgar ela é um pouco mais pontual do que as outras, né? Ela acontece em joelhos, cotovelos, atrás das orelhas, região da virilha, região sacral. Esse tipo de regiões são muito características da psoríase vulgar. A gutata, diferente da vulgar, que se apresenta em placas, as gutatas, como já diz o nome, né, se apresenta mais em gotas e pode vir a acontecer com a ação da bactéria Streptococcus, como também por motivos imunológicos ou genéticos, né? Então, tem essas duas causas possíveis para a psoríase gutata. A eritrodérmica, ela, diferente das outras que são um pouco mais pontuais, a eritrodérmica ela é bastante sistêmica. Tá vendo aqui no paciente que ele possui uma extensão muito grande da psoríase, a maior parte dos membros inferiores do paciente são acometidos pela psoríase e também ela tem menos escamação do que as outras, uma escamação um pouco mais ligeira em relação à vulgar, por exemplo. Temos a pustulosa, que, em comparação com as outras, há uma produção de pus, continua avermelhada, né, com os seus eritemas, continua tendo escamação, mas tem a produção do pus. A palmoplantar, que seria nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, e a ungueal, que seria nas unhas, nas quais as unhas passam a ficar mais grossas, mais sulcadas,
E, enfim, são unhas bastante características de pacientes psoriásicos. Agora, entrando nos sinais e sintomas, eu acabei já dando uma spoiler sobre os sinais e os sintomas. Eles dependem dos tipos de psoríase, mas a priori são manchas vermelhas com escamas secas esbranquiçadas, é uma pele mais ressecada, rachada. Se você coça, tem uma raspagem desse tecido. Há o sangramento por conta do orvalho sangrante, como eu havia dito, né? A coceira, a queimação, dor, as unhas, né, na psoríase ungueal, as unhas ficam grossas, sulcadas, descoladas, com depressões pontiformes. As unhas ficam bem afetadas pela psoríase. E em quadros mais graves, moderados e avançados, a gente vê aí o inchaço e rigidez das articulações, mais para pacientes que estão desenvolvendo uma artrite psoriásica, né? Que, como eu havia dito, é uma artrite para pacientes mais avançados, geralmente pacientes que estão na terceira década, quarta década da vida, né? Que já antes haviam desenvolvido a psoríase, né? Sobre os tratamentos, são muitos, mas nenhuma cura específica, justamente por ser bem possivelmente uma doença autoimune. Mas é uma forma de remediar, né, de a gente conseguir controlar essa doença. Temos tratamentos tópicos, fototerapia, tratamento sistêmico, uso de proteínas de fusão, citocinas recombinantes, anticorpos monoclonais, muitas opções. Eu trouxe aí, né, duas para conseguir exemplificar aqui, deixar mais claro, que se a fototerapia, que ela é mais indicada para pacientes iniciais, pacientes psoriásicos mais recentes, porque os raios UVA e UVB, eles são muito indicados para pacientes psoriásicos, ela ajuda bastante, e a fototerapia é bastante eficiente para pacientes que não têm uma psoríase muito avançada. Aqui a gente pode ver que tem uma paciente ele é exposto à luz UVA e UVB, que é a característica do sol, né? Então, pacientes, é indicado para os pacientes psoriásicos tomarem bastante sol nas medidas ideais. E aí também temos os tratamentos sistêmicos mais associados a quadros moderados e graves, com o uso de imunossupressores e imunobiológicos. Esses medicamentos, eles têm como já diz o nome, né, imunossupressores têm como objetivo diminuir a atividade do sistema imune, que está em muita atividade, tá? Tem muita atividade mesmo. E basicamente é isso, dos imunossupressores. Um dos exemplos de imunobiológicos brasileiros produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz, que são distribuídos pelo SUS, é o etanercept. Meu pai faz uso do etanercept, ele tem psoríase, artrite psoriásica, na verdade. Ele toma esse medicamento, é um imunobiológico, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, como eu havia dito, e é basicamente isso. Ele é entregue em casa, é bem eficiente. É um sistema. E esses imunobiológicos, eles, como o etanercept, eles só podem ser usados depois da falha dos medicamentos como MTX, acetretina, ciclosporina. Quando esses medicamentos vêm a falhar, não estão mais funcionando da forma como deveriam, com pacientes mais avançados, aí entra os imunobiológicos do tipo etanercept, né? Que seria, no caso, esse medicamento, é um biosimilar ao Enbrel. Bom, temos aqui as minhas referências que eu usei bastante o Tratado de Dermatologia, foi um guia, assim, foi a fonte que eu mais bebi. Usei bastante em questão mais de imagens e da histopatologia, eu usei bastante esse link aqui da Unicamp, muito, muito bom, recomendo vocês darem uma olhada. É meio que um acervo de vários recortes histológicos importantes, né? Achei os recortes históricos da psoríase. E também peguei bastante como referência o Biomanguinhos, que é uma das instituições da Fiocruz que cuidam também da psoríase, né? Da psoríase, desenvolveram o etanercept, enfim. Eu também usei esses outros sites como referência,
para conseguir me situar em relação também aos tratamentos. Muito obrigado pela atenção. Eu fico aí com os comentários, eventuais dúvidas. Se quiserem me contatar, fiquem à vontade, não fiquem acanhados. E é isso. Agradeço pela atenção e muito obrigado.